Você não precisa ter resposta para nada agora. Só precisa ouvir. Há um homem na Bíblia que fez as perguntas que você tem medo de fazer. Ele olhou para o mundo ao redor. Viu injustiça, violência, silêncio de Deus e não ficou quieto. Ele foi honesto. E Deus respondeu. Isso é Abacuque. E depois dele, vamos ao Salmo 46. Uma das palavras mais poderosas já escritas para quem está no meio da tormenta. Deixa a palavra falar com você hoje. Abacuque, capítulo 1. Oráculo que o profeta Abacuque recebeu. Ó Senhor, até quando clamarei por socorro, e tu não ouvirás? Até quando gritarei a ti, violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e contemplar a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Há contenda, e a briga se levanta. Por isso a lei se torna inoperante, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos, e assim a justiça sai pervertida. Deus então responde: olhem entre as nações e observem. Fiquem espantados e maravilhados, pois estou realizando algo nos seus dias que vocês não acreditariam, mesmo que lhes fosse contado. Eis que estou levantando os babilônios, aquela nação cruel e impetuosa que percorre toda a terra para tomar possessão das moradias alheias. Ela é terrível e temível. De si mesma derivam seu direito e sua dignidade. Os cavalos dela são mais velozes do que leopardos e mais ferozes do que lobos noturnos. Sua cavalaria avança em tropel. Seus cavaleiros vêm de longe. Voam como águia que se apressa para devorar. Todos eles chegam para a violência. Avançam como o vento do deserto, reunindo cativos como areia. Ela zomba dos reis e ri dos governantes. Ela ri de todas as fortalezas. Amontoa a terra e as toma. Então, passa como o vento e segue em frente. São culpados, pois sua força é seu Deus. Abacuque ouviu isso e não se calou. Ó Senhor, não és tu, desde a eternidade, meu Deus santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, tu os designaste para o julgamento. Ó rocha, tu os estabeleceste para a correção. Teus olhos são puros demais para ver o mal. Não podes tolerar a opressão. Por que então toleras os pérfidos? Por que te calas enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tu fazes os homens como os peixes do mar, como répteis que não têm governante. O inimigo os traz todos com anzol, os apanha em sua rede e os arrasta em seu sarrafo. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso ao seu sarrafo. Pois por meio deles, sua porção é farta e sua comida é abundante. Vai ele continuar esvaziando sua rede e destruindo nações sem misericórdia? Abacuque não tinha resposta, mas também não fugiu da presença de Deus com as perguntas. Ele ficou, esperou. Abacuque, capítulo 2. Postarei a minha guarda e ficarei de pé sobre a muralha. Vigiarei para ver o que ele me dirá e o que responderei quando for repreendido. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e a grava nas tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Pois a visão aguarda um tempo determinado. Ela aponta para o fim e não decepcionará. Embora tarde, espera por ela, porque certamente virá e não tardará. Veja, o ímpio não tem a alma reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé, não pela sua força, não pela sua capacidade de entender, pela fé. Além disso, a riqueza é traiçoeira. O homem arrogante nunca descansa. Ele abre a garganta como o sepulcro, e como a morte nunca está satisfeito. Ele reúne todas as nações para si e toma todos os povos como seus. Todos eles não zombarão dele e o ridicularizarão. Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, por quanto tempo mais? E se enriquece com bens penhorados? Não se levantarão de repente aqueles que te mordem? Não acordarão aqueles que te atormentam?
e tu serás o espólio deles. Pois tu saqueaste muitas nações, todos os povos restantes te saquearão, por causa do sangue humano derramado e da violência feita à terra, às cidades e a todos os seus habitantes. Ai daquele que ganha lucros desonestos para a sua casa, para colocar o seu ninho nas alturas, a fim de livrar-se do poder da calamidade. Tu maquinaste vergonha para a tua casa, cortando muitos povos e pecando contra a tua própria alma. Pois a pedra clamará do muro, e a viga da madeira responderá. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece uma cidade com iniquidade. Não é do Senhor dos Exércitos que os povos trabalharam apenas para o fogo, e as nações se esgotaram por nada? Pois a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso não é otimismo humano, é promessa. Ai daquele que faz seu próximo beber, derramando tua raiva e embriagando-o também, para que possas ver sua nudez. Tu estás cheio de desonra em vez de glória. Bebe também tu, e sê descoberto. O cálice da mão direita do Senhor chegará até ti, e a desgraça estará sobre a tua glória. Pois a violência feita ao Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais te aterrorizará, por causa do sangue humano derramado e da violência feita à terra, às cidades e a todos os seus habitantes. De que vale um ídolo esculpido, para que seu Criador o tenha esculpido? De que vale uma imagem fundida que ensina mentiras, para que o Criador confie nela e faça ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: desperta, a pedra muda. Levanta-te. Pode isso ensinar? Veja, está revestido de ouro e prata, e não há nenhum sopro dentro dele. Mas o Senhor está em seu santo templo. Que toda a terra guarde silêncio diante dele. Que toda a terra guarde silêncio diante dele. Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, seguindo o tom de Sigionote. Ó Senhor, ouvi o teu relatório. Fiquei com medo, ó Senhor, da tua obra. No meio dos anos, revive-a. No meio dos anos, a faze conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte Parã, Selá. Sua glória cobriu os céus, e a terra estava cheia de seu louvor. Seu brilho era como a luz do sol. Raios saíam de sua mão, e ali estava o esconderijo de seu poder. Diante dele ia a pestilência, e a febre ardente saía de seus pés. Ele parou e sacudiu a terra. Ele olhou e fez as nações tremerem. Os montes antigos foram despedaçados. As colinas eternas se curvaram. Seus caminhos são eternos. Vi as tendas da Cuixã em angústia, e as cortinas da terra de Midian tremiam. O Senhor se indignava contra os rios. Era a tua ira contra os rios, ou a tua raiva contra o mar, quando cavalgaste em teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tu desembainhou o teu arco abertamente. Os juramentos às tribos eram uma palavra certa. Selá. Tu dividiste a terra com rios. As montanhas te viram e tremeram. A enxurrada passou. O abismo deu a sua voz. As alturas levantaram as suas mãos. O sol e a lua pararam em seus lugares. À luz das tuas flechas que se moviam, ao brilho da tua lança reluzente. Tu marchaste pela terra com indignação. Tu eiras as nações com ira. Tu saíste para a salvação do teu povo, para salvar o teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo-o da fundação até o pescoço. Selá. Com seus próprios dardos, tu perfuraste a cabeça de seus guerreiros, que vieram como tempestade para me dispersar, cujo regozijo era como devorar os pobres secretamente. Tu pisaste o mar com teus cavalos, a espuma das grandes águas. Ouvi, e meu interior tremeu. Meus lábios estremeceram ao som. A podridão entrou em meus ossos, e eu tremi no meu lugar. Porque devo descansar no dia da angústia,
quando o inimigo vem contra o povo. Abacuque viu a grandeza de Deus, sentiu medo, e foi exatamente esse medo que trouxe descanso. Não a ausência do perigo, a presença de Deus maior do que o perigo. Embora a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, embora a produção da oliveira falhe e os campos não produzam comida, embora o rebanho seja cortado do aprisco e não haja gado nos currais, ainda assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele faz meus pés como os da corça e me faz caminhar nos meus lugares altos. Isso é fé. Não é sentir que tudo vai dar certo. É escolher o Senhor mesmo quando nada ao redor confirma que Ele está agindo. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mova e os montes se abalem no coração do mar, ainda que as suas águas rujam e espumem, ainda que os montes estremeçam com a sua agitação. Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário sagrado da habitação do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se agitaram, os reinos foram abalados. Ele deu a sua voz. A terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde, vede as obras do Senhor, que pôs desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os fins da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é um pedido, é um convite. Que essa palavra fique com você, não como informação, como companhia. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Antes de entender o que Deus diz aqui, você precisa entender para quem ele estava falando. Israel estava em exílio, deportado, humilhado, em terra estrangeira, longe de tudo que conhecia. O templo de Deus estava em ruínas. O povo se perguntava: Deus esqueceu de nós? E é exatamente para eles que Deus manda essa palavra, não para os que estavam com tudo bem, não para os que tinham fé fácil, para os que estavam no chão. E se Deus falou isso para um povo destruído, então Ele está falando para você hoje. A primeira coisa que Deus diz é: não temas. Simples assim, direto. Como se Deus soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro de você. Porque o medo é real. Ele não é falta de fé, ele é humano. Abraão teve medo, Moisés teve medo, Davi escreveu salmos inteiros do fundo do medo. Deus não está dizendo: você não deveria ter medo. Ele está dizendo: você não precisa ficar com o medo. Eu estou aqui. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. O medo pode bater na porta, mas quem abre é você. E quando Deus diz não temas, Ele não está pedindo um esforço seu. Ele está oferecendo a presença dele como resposta ao seu medo. A presença de Deus não elimina a tormenta. Ela entra na tormenta com você. Depois Ele diz: eu te fortaleço. Não. Você vai encontrar forças. Não. Respira fundo e continua. Eu te fortaleço. Isso muda tudo. Porque tem dias em que você já tentou tudo. Já orou, já chorou, já pediu ajuda. E ainda assim, a força não vem. Sabe por quê? Porque a força que Deus dá não é a que você espera. Ela não é aquela sensação de energia. Ela não é a certeza de que vai dar certo. É uma sustentação invisível que faz você continuar quando não deveria conseguir. É você olhar para trás e se perguntar: como eu sobrevivi àquilo?
E a resposta é simples. Você não sobreviveu sozinho. Alguém te segurou quando você não percebeu. E então vem a terceira promessa, a mais profunda das três. Eu te sustento com a minha destra fiel. Destra, a mão direita. Na cultura bíblica, a mão direita era a mão do poder, a mão da honra, a mão com a qual um rei segurava os seus. Deus não está dizendo que vai passar um bilhete de encorajamento. Ele está dizendo: eu coloquei minha mão mais forte em você. E a palavra fiel não significa que vai ser fácil. Fiel significa que ele não vai soltar. Mesmo quando você tentar se soltar. Mesmo quando você achar que não merece. Mesmo quando a sua fé estiver no tamanho de uma semente murcha. Ele não solta. Isso é o que separa o Deus da Bíblia de qualquer outra coisa. Ele não te sustenta quando você é forte. Ele te sustenta especialmente quando você não é. Deixa eu falar com você de verdade agora. Você que está preocupado com uma conta que não fecha, essa palavra é para você. Você que está num relacionamento que parece estar se desfazendo, essa palavra é para você. Você que recebeu um diagnóstico que assustou, essa palavra é para você. Você que está trabalhando há meses sem resultado, que está cuidando de alguém que está doente, que está sozinho de um jeito que ninguém ao redor percebe, essa palavra é para você. Deus não escreveu Isaías 41:10 para os que têm tudo resolvido. Ele escreveu para os que estão no limite. E se você está no limite agora, talvez seja porque Deus sabe que só na beira do limite você deixa de depender de si mesmo e começa a depender dele de verdade. Não é punição, é convite. Salmos 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Duas promessas, diretas, sem condição, sem lista de requisitos. Mas antes de entrar nelas, você precisa saber quem escreveu isso. Davi, o mesmo rei Davi, herói guerreiro ungido por Deus desde jovem. Quando ele escreveu esse salmo, não estava no palácio. Estava fugindo, perseguido, sozinho. Com tanto medo que fingiu ser louco diante de um rei inimigo para não ser morto. Babou na barba, arranhou as portas, humilhou a si mesmo só para sobreviver mais um dia. Esse versículo não saiu de um culto de louvor com as mãos erguidas. Saiu do fundo do poço, e é exatamente por isso que ele é real. Davi não escreveu teoria, escreveu o que viveu. A primeira promessa. O Senhor está perto, não estará. Não vai estar quando você melhorar. Está. Agora. Presente. Quando o coração parte, a mentira que mais machuca é essa. Deus se afastou. Eu fiz algo errado. Não mereço ser ouvido assim, desse jeito, nesse estado. Mas o versículo diz exatamente o contrário. Deus não se aproxima dos que estão bem. Ele se aproxima dos quebrantados. Quanto mais destruído você está, mais perto ele está de você. Isso não é consolação barata, é a palavra. O silêncio que você sente não é a ausência de Deus. É a dor falando mais alto do que a presença dele. São coisas diferentes, ele está lá, no quarto escuro às 3 da manhã. No choro sem motivo no carro, no dia em que você não tem força nem para levantar da cama. Está lá, perto, do seu lado. E sabe o que é mais impressionante nisso? Deus não esperou você se recuperar para se aproximar. Ele se aproxima primeiro, enquanto você ainda está no chão. A segunda promessa é ainda mais específica e mais poderosa. Ele salva os de espírito abatido, não os de fé perfeita, não os que estão firmes e inabaláveis, não os que nunca duvidaram, os abatidos. Abatido é quem não tem mais força para lutar, quem já chorou tanto que nem lágrima sai mais. Quem abriu a Bíblia e não conseguiu ler uma linha, quem tentou orar e as palavras simplesmente não vieram. Para esse, Deus reservou uma promessa especial. A salvação de Deus não espera você se recuperar. Ela não chega depois que você voltou para a igreja, depois que você parou de duvidar, depois que você se recompôs. Ela entra exatamente quando você está no chão.
Pensa em Davi babando, fingindo ser louco, humilhado diante de inimigos, no estado mais baixo da vida dele. E mesmo assim, Deus não virou o rosto, não desistiu, não esperou ele melhorar. Se Deus não desistiu de Davi naquele momento, Ele não desistiu de você agora. A sua quebra não afasta Deus, ela o atrai. Talvez você tenha perdido alguém que amava, passou por uma traição que não esperava. Está carregando um luto que ninguém ao redor consegue ver. Talvez você nem consiga nomear direito o que sente, só sabe que está pesado, que acordou assim e foi dormir assim por dias. Esse versículo não promete que a dor vai embora amanhã. Não é isso que ele diz. Ele promete algo maior, que você não está atravessando isso sozinho. O Senhor está perto, agora, do jeito que você está, sem precisar se arrumar primeiro, sem precisar ter as palavras certas, sem precisar fingir que está bem. Ele salva os abatidos, não os que já se recuperaram, os abatidos. Ora comigo agora. Senhor, eu estou com o coração partido e não tenho forças para fingir que não estou. Tua palavra diz que você está perto dos quebrantados. Então eu preciso que isso seja real para mim hoje, não amanhã, hoje. Não estou pedindo que a dor suma agora. Estou pedindo que tu estejas aqui dentro dela, que a tua presença seja maior do que o peso que eu estou carregando, que eu consiga descansar em ti. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter resposta para tudo, eu me entrego. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo chegou até você hoje, não foi por acaso. Guarda esse versículo. Salmos 34:18. Cola na parede, coloca como tela do celular, manda para alguém que está no fundo do poço agora. Comenta aqui embaixo com a palavra perto se você sentiu a presença de Deus hoje. E se inscreve no canal. Toda semana tem uma palavra nova esperando por você.